Existe um momento específico da noite em que sua mente se torna extremamente poderosa e quase ninguém percebe isso. Nos minutos antes de dormir, seu subconsciente fica mais aberto do que em qualquer outro momento do dia, absorvendo profundamente tudo o que você escuta. Por isso, se você ouvir a mensagem certa nesta noite, algo começa a mudar silenciosamente dentro da sua mente. E quando você acordar amanhã, pode perceber uma nova clareza, uma nova direção e uma sensação real de prosperidade e propósito surgindo dentro de você. Pouca gente percebe, mas a maioria das decisões que moldam o seu futuro não nasce durante o dia. Elas começam na quietude da noite. Nos minutos antes de dormir, sua mente entra em um estado diferente, quase silencioso, mas extremamente receptivo. É nesse momento que pensamentos, ideias e crenças descem da superfície da mente consciente para o subconsciente. E uma vez que algo entra no subconsciente, ele começa a trabalhar silenciosamente, influenciando suas atitudes, escolhas e até a forma como você enxerga oportunidades. Isso significa que a última mensagem que sua mente recebe antes de dormir pode ter um impacto muito maior do que você imagina. Durante décadas, estudiosos da mente humana observaram um padrão curioso entre pessoas altamente bem-sucedidas. Muitas delas possuíam rituais mentais noturnos, momentos silenciosos em que alimentavam a mente com pensamentos de propósito, visão e prosperidade. Não era superstição nem coincidência, era compreensão profunda de como o subconsciente funciona enquanto o corpo descansa. Enquanto você dorme, sua mente continua processando ideias, reorganizando informações e fortalecendo aquilo que foi plantado pouco antes do sono. É exatamente por isso que aquilo que você escuta nesta noite pode começar a criar mudanças invisíveis dentro da sua mente. Mudanças sutis, quase imperceptíveis no início, mas poderosas o suficiente para influenciar a forma como você pensa e age quando o novo dia começa. Muitas pessoas ignoram esse momento precioso, deixando que distrações e pensamentos aleatórios ocupem sua mente antes de dormir. Mas algumas pessoas aprenderam a usar esse instante como uma verdadeira ferramenta de transformação. E foi justamente um pesquisador do sucesso que passou anos tentando entender por que isso funcionava tão bem. Durante mais de 2 décadas, um pesquisador decidiu dedicar sua vida a uma pergunta simples, mas poderosa. Por que algumas pessoas alcançam riqueza, influência e propósito, enquanto outras, mesmo trabalhando duro, parecem nunca sair do mesmo lugar? Para encontrar essa resposta, ele começou a entrevistar alguns dos homens mais bem-sucedidos de sua época. Empresários, inventores e líderes que haviam construído fortunas, praticamente do zero. Ele não buscava apenas histórias de sucesso. Ele queria descobrir o padrão invisível por trás delas. E quanto mais conversava com essas pessoas, mais percebia que algo surpreendente conectava todas elas. Esse pesquisador era Napoleon Hill. Ao longo de seus estudos, ele analisou cuidadosamente as rotinas, decisões e formas de pensar de centenas de indivíduos extraordinários. O resultado dessa investigação acabou sendo registrado em uma das obras mais influentes sobre sucesso já escritas, o livro Think and Grow Rich. Mas o que realmente chamou sua atenção não foram apenas estratégias de negócios ou habilidades profissionais. O que ele descobriu foi algo muito mais profundo. Todos aqueles homens e mulheres tinham uma maneira específica de treinar e direcionar a própria mente. Hill percebeu que o verdadeiro ponto de partida do sucesso não estava apenas nas ações externas, mas na forma como cada pessoa programava seus pensamentos diariamente. Antes de qualquer conquista visível, havia sempre uma transformação interna acontecendo primeiro. Ideias repetidas, visões claras do futuro e crenças fortalecidas continuamente acabavam moldando decisões e comportamentos.
Era como se essas pessoas tivessem aprendido a construir o sucesso primeiro dentro da mente, antes que ele aparecesse na realidade. E essa descoberta levou Hill a identificar outro princípio ainda mais surpreendente. Um princípio que separa completamente a mentalidade das pessoas comuns da mentalidade daqueles que prosperam. Existe uma diferença silenciosa entre pessoas que prosperam e aquelas que vivem constantemente lutando para avançar. Não é apenas talento, sorte ou oportunidades. Muitas vezes, tudo começa com a forma como cada pessoa enxerga o mundo ao seu redor. Enquanto alguns acreditam que as oportunidades são raras e precisam ser disputadas, outros desenvolvem uma visão completamente diferente da realidade. E essa diferença de mentalidade pode mudar completamente o caminho que alguém percorre na vida. Durante suas pesquisas, Napoleon Hill percebeu que quase todas as pessoas extraordinariamente bem-sucedidas compartilhavam um tipo específico de pensamento: a mentalidade de abundância. Elas não acreditavam que o sucesso de outra pessoa diminuía o seu próprio. Pelo contrário, viam o crescimento dos outros como prova de que o sucesso era possível. Essa forma de pensar fazia com que colaborassem mais, criassem mais valor e enxergassem oportunidades onde a maioria das pessoas só via limitações. Essa mentalidade mudava completamente a forma como elas agiam no mundo. Em vez de competir por cada pequena chance, elas se concentravam em criar algo maior, algo que pudesse beneficiar muitas pessoas ao mesmo tempo. E quanto mais valor entregavam, mais retorno recebiam em forma de oportunidades, conexões e prosperidade. Mas mesmo essa mentalidade poderosa ainda não explicava tudo. Porque ao observar essas pessoas de perto, Hill percebeu que havia outra habilidade que praticamente todos os grandes líderes possuíam. Uma habilidade que muitas pessoas subestimam completamente. Existe uma habilidade que quase todos os grandes líderes dominam, mas que muitas pessoas ignoram completamente. Não é apenas inteligência, talento ou conhecimento técnico. É a capacidade de comunicar ideias de forma clara, poderosa e inspiradora. Ao observar pessoas influentes, fica evidente que elas conseguem transformar pensamentos em mensagens que despertam atenção e confiança. E essa habilidade, quando bem desenvolvida, pode abrir portas que antes pareciam impossíveis. Ao longo de suas pesquisas, Napoleon Hill percebeu que os indivíduos mais bem-sucedidos sabiam como transmitir suas ideias de maneira que outras pessoas quisessem ouvi-las. Eles entendiam que palavras certas, no momento certo, têm o poder de influenciar decisões, criar alianças e gerar oportunidades inesperadas. Não era apenas sobre falar bem, mas sobre conectar pensamentos, emoções e propósito em uma mensagem que tocasse profundamente quem estivesse ouvindo. E quando alguém domina essa habilidade, algo curioso acontece. Suas ideias começam a viajar muito mais longe do que imaginava. Mas existe um detalhe ainda mais interessante nessa história. Antes mesmo de aprender a influenciar outras pessoas, essas pessoas aprenderam algo muito mais importante: influenciar a própria mente. Elas descobriram que a forma como falam consigo mesmas todos os dias molda suas crenças, sua confiança e suas decisões. E é exatamente nesse ponto que entra um dos princípios mais poderosos já observados sobre o funcionamento da mente humana. Um princípio que começa a agir justamente no momento em que você se prepara para dormir. Existe um momento específico em que a mente humana se torna muito mais receptiva do que o normal. Não acontece durante o barulho do dia, nem no meio das distrações e preocupações cotidianas. Esse momento surge quando o corpo começa a relaxar e a consciência vai lentamente diminuindo antes do sono. É nessa transição silenciosa que a mente consciente começa a ceder espaço ao subconsciente. E quando isso acontece, tudo o que entra na sua mente pode criar impressões muito mais profundas.
Pesquisadores e estudiosos do comportamento humano observaram que, nesse estado, o cérebro passa a processar ideias de forma diferente. Em vez de questionar ou analisar tudo de maneira lógica, o subconsciente começa simplesmente a absorver e registrar as informações. Por isso, pensamentos repetidos nesse momento tendem a se transformar em crenças mais fortes ao longo do tempo. Foi justamente esse mecanismo que chamou a atenção de estudiosos como Napoleon Hill, que identificaram o poder que certos hábitos mentais tinham quando praticados antes de dormir. Com o tempo, muitas pessoas passaram a usar esse momento de forma intencional. Em vez de terminar o dia consumindo distrações aleatórias, começaram a alimentar a mente com ideias de propósito, crescimento e prosperidade. O resultado não acontecia de forma mágica ou instantânea, mas algo começava a mudar dentro delas. Aos poucos, suas decisões, atitudes e percepções começavam a se alinhar com aquilo que estavam reforçando na mente. E isso nos leva a uma descoberta ainda mais fascinante, porque aquilo que você escuta repetidamente pode começar a reprogramar silenciosamente a forma como você pensa. Poucas pessoas percebem que o subconsciente funciona como um solo fértil. Tudo o que é plantado nele, pensamentos, palavras, imagens ou ideias, tende a crescer com o tempo. O problema é que a maioria das pessoas permite que esse solo seja preenchido por preocupações, medo ou distrações antes de dormir. Sem perceber, acabam alimentando a própria mente com mensagens que reforçam dúvida e limitação. E quando isso acontece repetidamente, essas ideias começam a influenciar a forma como a pessoa age no dia seguinte. Por outro lado, pessoas que aprenderam a usar esse momento de forma consciente passaram a plantar algo completamente diferente na mente. Em vez de terminar o dia com ansiedade ou pensamentos negativos, começaram a ouvir e repetir mensagens de propósito, confiança e prosperidade. Aos poucos, essas ideias começaram a criar novas associações dentro da mente, fortalecendo crenças mais positivas sobre o futuro. Foi justamente esse tipo de prática mental que estudiosos do sucesso, como Napoleon Hill, observaram repetidamente entre indivíduos que alcançaram resultados extraordinários. E o mais interessante é que essas mudanças começam de forma quase invisível. No início, parece apenas uma sensação diferente ao acordar. Um pouco mais de clareza, um pouco mais de confiança nas próprias decisões. Mas, com o tempo, essas pequenas mudanças mentais começam a influenciar atitudes maiores, abrindo espaço para novas oportunidades. É assim que um simples hábito noturno pode começar a alterar o rumo de uma vida inteira. Existe uma prática específica que muitas pessoas passaram a usar todas as noites para fortalecer ainda mais esse processo. Uma prática simples, mas surpreendentemente poderosa. Durante muito tempo, acreditou-se que o sucesso dependia apenas de esforço constante durante o dia. Trabalhar mais horas, correr atrás de oportunidades e se esforçar sem parar parecia ser o único caminho possível. Mas, ao observar pessoas extraordinariamente bem-sucedidas, algo curioso começou a aparecer. Muitas delas davam enorme importância aos momentos silenciosos antes de dormir. Para elas, esse período não era apenas o fim do dia, era o início de um processo mental muito mais profundo. Nesse momento, quando o corpo relaxa e a mente começa a desacelerar, o subconsciente se torna extremamente sensível às mensagens que recebe. Ideias repetidas nesse estado tendem a se fixar com mais força, influenciando pensamentos e atitudes no dia seguinte. Foi justamente esse princípio que chamou a atenção de estudiosos do sucesso, como Napoleon Hill, que observaram como certas práticas mentais noturnas eram comuns entre líderes, empresários e visionários de sua época.
Eles entendiam que antes de mudar o mundo ao redor, era preciso primeiro alinhar aquilo que acontecia dentro da própria mente. E quando alguém começa a usar esse momento de forma intencional, algo interessante acontece. A mente deixa de ser um espaço dominado por preocupações aleatórias e passa a ser direcionada por propósito e visão. Pouco a pouco, novas ideias começam a surgir, decisões se tornam mais claras e oportunidades parecem aparecer com mais frequência. Não porque o mundo mudou de repente, mas porque a mente começou a enxergar possibilidades que antes passavam despercebidas. E é exatamente aqui que entra um dos métodos mentais mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosos que você pode usar antes de dormir. Entre todos os hábitos observados em pessoas de alta performance, existe um que parece simples demais para ser poderoso, mas seus efeitos são profundos. Antes de dormir, muitos líderes, empreendedores e pensadores dedicavam alguns minutos para alimentar a mente com uma mensagem clara de propósito e direção. Eles entendiam que o último pensamento da noite tende a permanecer ativo enquanto o cérebro descansa. Em outras palavras, aquilo que entra na mente nesse momento continua sendo processado durante o sono. E é exatamente aí que começa uma mudança silenciosa. Durante o sono, o cérebro reorganiza memórias, fortalece conexões mentais e consolida ideias que foram repetidas com intensidade emocional. Por isso, quando alguém escuta ou repete uma mensagem positiva nesse momento, ela pode começar a se fixar profundamente no subconsciente. Esse princípio foi observado por estudiosos do comportamento humano e também por pensadores do sucesso como Napoleon Hill, que descreveu como crenças repetidas se transformam gradualmente em convicções internas. E quando uma ideia se transforma em convicção, ela passa a influenciar decisões, atitudes e até a forma como uma pessoa reage às oportunidades. É por isso que algumas pessoas começam a perceber mudanças logo nas primeiras manhãs após iniciar esse tipo de prática. Não se trata de algo místico ou inexplicável, mas de um processo mental natural acontecendo dentro do cérebro. A mente começa a alinhar pensamentos com propósito, confiança e visão de futuro. Aos poucos, novas perspectivas surgem e decisões passam a ser tomadas com mais clareza. E no próximo passo, você vai entender exatamente qual tipo de mensagem tem o poder de provocar esse tipo de transformação dentro da mente. Antes de continuarmos, faça algo simples. Se você realmente deseja despertar uma mentalidade de prosperidade, escreva nos comentários: "Eu escolho prosperar". Esse pequeno ato envia uma mensagem poderosa para a sua mente e reforça a decisão que você está tomando hoje. E se este tipo de conteúdo fortalece sua fé, sua mentalidade e seu propósito, aproveite agora para se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas mensagens que podem continuar transformando a sua forma de pensar e agir. Existe, porém, um detalhe fundamental que quase ninguém percebe quando tenta aplicar esse tipo de prática mental. Não é qualquer mensagem que produz esse efeito profundo no subconsciente. Para que a mente realmente absorva uma ideia e comece a trabalhar com ela durante o sono, essa mensagem precisa carregar 3 elementos essenciais: clareza, emoção e repetição. Sem esses 3 fatores, o pensamento passa pela mente apenas de forma superficial, sem criar raízes mais profundas. É justamente por isso que muitas pessoas tentam pensar positivo antes de dormir, mas não percebem grandes mudanças. Elas fazem isso de forma vaga, rápida ou sem envolvimento emocional real. Já pessoas que entendem esse processo fazem o contrário. Repetem ideias claras sobre propósito, prosperidade e direção de vida, sempre carregadas de intenção. Esse tipo de prática foi observado repetidamente por estudiosos do sucesso, incluindo Napoleon Hill,
que descreveu como pensamentos carregados de emoção tendem a penetrar muito mais fundo no subconsciente. E quando esses pensamentos começam a se fixar, algo interessante acontece. A mente passa a trabalhar silenciosamente para alinhar ações, decisões e percepções com aquela ideia que foi plantada. No começo, a mudança parece pequena, talvez apenas uma sensação diferente ao acordar. Mas com o tempo, essas pequenas mudanças começam a se acumular, criando novos padrões de pensamento e comportamento. E é exatamente agora que chegamos à parte mais importante de todas, a mensagem específica que você pode ouvir nesta noite para iniciar esse processo dentro da sua própria mente.